como é que a senhora avalia a rede de proteção hoje, que é oferecida, disponibilizada a essas crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual? Primeiro é importante a gente dialogar um pouco sobre o Comitê Piauiense de Enfrentamento, né, a essa violência contra crianças e adolescentes. O comitê ele é composto, sobretudo, pela sociedade civil organizada e algumas pessoas, algumas instituições do poder público. Não é? E sobre a tua pergunta, é muito importante porque essa, na verdade, é a nossa grande bandeira de luta. Compreender que essa causa ela é de responsabilidade de todas as instituições, da sociedade e da família. E é um grande desafio a gente fazer um fortalecimento de rede, porque existem, às vezes, um trabalho sobre o mesmo tema de ordem individualizada. Então, a gente tem buscado trazer as instituições para fazer uma fala só, sobretudo sobre essa pauta, não é? Então, agora, dia 28, por exemplo, 28 de maio, no auditório da ASA, ali no Paulo VI, nós teremos exatamente um seminário sobre a tua pergunta, que é um seminário que fala sobre o fortalecimento da rede, e esse seminário, ele é um seminário provocativo, porque é exatamente para que a gente pergunte para as pessoas que estão na rede de garantia de direito o que está sendo feito diante de tantos casos, diante do aumento, né, considerável desses casos que, infelizmente, é abominável para a gente que trabalha diretamente com o público de crianças e adolescentes. Valdeníria, é um tema espinhoso e eu pergunto a você aqui, a impunidade acaba sendo um fomento a tá mais e mais acontecendo. Eu exemplifico aqui até que quando é um Zezinho da esquina que comete um crime, é exposto, é colocado, e aí quando é um engravatado, quando é um barão, aí logo é suspeito, vai logo, não, o processo será tratado em segredo de justiça. Esse tratamento, essa disparidade na falta de punição, na falta da punição severa, acaba fomentando essa questão do crescimento desse crime? Com certeza. Isso é um outro grande desafio que nós temos. É importante a gente mencionar que o Brasil, ele é um país muito desigual ainda. E as pessoas, por conta disso, terminam se apropriando de uma coisa, e patriarcal também, né? A gente tem uma cultura patriarcal e essa cultura ela é muito forte ainda. E esse tema, por ele ser tão inquietante, muitas vezes ele ainda é naturalizado. Isso, para nós, é um grande desafio. E sim, com certeza, o sistema capitalista, ele define as pessoas que têm vez de falar e os que não têm vez de falar. Então, com certeza, pessoas engravatadas, de colarinho branco, essas pessoas, existem muitas, é importante que a gente diga isso. E tem sido grandes desafios, porque existe aí uma série de consequências quando essa pessoa é descoberta, sobretudo para intimidar, sobretudo para dizer que ou então oferecer dinheiro para que se calem, né? Porque é importante que a gente também dialogue que a vítima de violência, o abuso, essa criança, ela muitas vezes se sente culpada por conta do acontecido. E aí existe, sim, uma relação de forças sobre esse tema. Por isso que ele é tão complicado, tão complexo, não é? Porque... Que tipo de pensamento pode levar uma criança a achar que tem culpa, um adolescente que tem culpa de ter sido vítima de violência? Essa é uma pergunta muito importante. O abusador, ele não é uma pessoa agressiva. A gente precisa desmistificar isso. O abusador é alguém de confiança. O abusador é alguém que está no seio da família, alguém que a família convive e confia e que está fora de qualquer suspeita. Por isso o grande desafio. Então, o abusador ele não começa diretamente fazendo um abuso nas linhas de fato, vamos dizer assim. Ele começa fazendo agrados, ele começa descobrindo o que é que a vítima gosta. Então, ele utiliza dessas fragilidades. Então, quando acontece o abuso, ele
de maneira psicológica, ele faz com que aquela vítima perceba, você aceitou, né? Você cedeu, então você também tem culpa. E isso gera, nossa gente, tanta coisa que acontece no psicológico dessas crianças, desses adolescentes, que leva para a vida adulta. Então tem gente, por exemplo, que foi abusada com 10 anos e só com 30 anos... e aí às vezes acontece até a retaliação da própria família. Por quê? Porque não quer que a sociedade saiba que a família está passando por isso. É uma vergonha para a família que o pai ou o avô, o padrasto foi capaz de fazer uma situação dessa e que essa pessoa que é o abusador, ele ajuda não sei quantas famílias, ele é bom, ele distribui. Eu vi uma coisa parecida ontem na TV. Exatamente isso, né? A filha tinha sido violentada e ela foi contar para a mãe, né? Aí a mãe disse assim, mas minha filha, seu tio, olha, ele ajuda tanto a gente, quando a gente precisa de um gás, quando a gente precisa daquilo outro, ajudou lá o seu pai a arrumar um emprego, então quer dizer, vai passando-se a mão na cabeça, né? Exatamente, e isso para nós é muito desafiador, mas é revoltante também. Por isso é que a gente precisa compreender essa pauta, trazer essa pauta para discussão, perceber que ela não é algo que está distante da gente. Às vezes a gente pensa que ela está distante, mas ela não está. Que é um caso isolado, que ganha repercussão, não. Não, de Vários casos estão acontecendo diariamente. Estão acontecendo, e aí a pesquisa recente diz que 70% desses casos acontecem no seio familiar. Então é muito importante que os pais, né, os responsáveis, eles estejam atentos, né, tanto com quem vai deixar seu filho, quem é essa pessoa que se diz de confiança em casa. É realmente viver em estado de vigilância mesmo. Infelizmente, porque quando a gente fala de família, a gente entende que é o lar, que é a proteção. Mas as estatísticas, infelizmente, elas não estão nos mostrando isso. Pelo contrário. Então, todo cuidado é pouco e é importante também que a gente faça essa fala para as crianças e os adolescentes. Essa fala de prevenção, essa fala do o que é saudável, o que é que não é saudável, que toque saudável é esse. A criança precisa identificar, mas para isso ela precisa conversar sobre isso. Então, assim, a gente ainda tem muito tabu de falar de educação sexual. Então, quando a gente não fala, a gente termina criando uma brecha gigante para que aconteça e ela acha que não acontece. Para vocês terem uma ideia, a gente acompanha N casos e tem casos de pai. Eu tenho um caso, por exemplo, do pai que ele abusou a filha desde os 9 anos. E ela foi para um serviço, né, da assistência social e com 13 anos ela não compreendia que aquilo era um abuso. Por quê? Porque era o pai que era o paizinho dela e que ela tinha toda uma idealização infantil. Quando ela começa a trabalhar esse tema da educação sexual, ela percebe que aquilo não era normal, que as outras coleguinhas, os pais não faziam as mesmas coisas, né? Então, assim, foi terrível para essa criança. A mãe também, a princípio, não acreditou, né? Ficou contra a criança, né? Então, assim, foi todo um trabalho para que acontecesse a denúncia, para que se levasse para a delegacia de proteção, para que esse caso pudesse ir para a justiça e para que essa criança, sobretudo na época já adolescente, tivesse os cuidados necessários, não é? Que ela pudesse ter o acompanhamento psicológico, que ela pudesse não ficar falando sobre esse assunto também. Porque eu também não posso sair daqui e não falar sobre isso. A gente precisa ter muito cuidado com a revitimização. Por quê? Porque para uma criança, imagine nós que não quer falar de um assunto que é dolorido. E a gente passa por N instituições e tem que repetir a violação, repetir as mesmas coisas. Então é para isso que existe hoje um protocolo. A escuta especializada hoje é uma lei muito importante que o Ministério Público vem desenvolvendo nos municípios, ainda em passos lentos, mas nós já demos passos significativos, porque as instituições precisam estar preparadas. Se essa criança falou para o agente de portaria,
O agente de portaria não precisa sair espalhando para a escola inteira ou para a instituição inteira. Existe um protocolo e aquela criança já não fala mais sobre o assunto. Porque quem tem que seguir é o processo junto ao protocolo. E não a criança tendo que parar no conselho tutelar, repete a violação. Vai para a DPCA, repete a situação. Vai para o judiciário, repete. Isso é mais uma violência. Então a gente precisa também entender que não é para ser fofoca. Infelizmente, a gente ainda passa por essas situações de que acontece uma coisa tão grave que mexe no psicológico da criança e do adolescente e ela ainda se sente obrigada a ter que relatar por várias vezes. Então, a gente também está firme trabalhando nessa perspectiva de evitar essa violência mais uma vez. Com esse protocolo evita-se o constrangimento da Exato. criança sair falada, brotar na escola, sai falando na escola toda, todo mundo fica sabendo, é exposta. Exatamente. A criança... A cada lugar que vai aumenta mais. Né? Aumenta. Então, assim, olha só as consequências. Ela não quer ir para a escola. Ela quer se isolar. Ela se automutila. Então, assim, são muitas coisas que a gente vive com adolescentes que passam, além da vergonha, além do medo. Ela acha que, porque muitas vezes ele diz, tu não vai falar porque senão eu vou prejudicar a tua mãe, ou senão eu vou te matar. Então, essa criança muitas vezes guarda para si algo que está remoendo dentro dela e que ela precisa dessa rede. E aí vem a história da rede novamente. Ela precisa de uma rede preparada. Né? Ela não precisa de uma rede que vá publicizar um assunto tão sério, mas que seja levado realmente para as competências e seja feito o protocolo como realmente deve ser feito. E esse abusador seja punido. Aí vem a criança dá sinais? Muitos se não fala sinais. Diretamente, mas dá sinais para os pais ficarem atentos? Muitos sinais, né? Sinais esses que... por isso que é importante a atenção. Ela não quer mais ir para a escola, ela não quer mais ter grupos de amigos, muitas vezes se automutila, ela fica agressiva, muitas vezes ela fica agressiva, ela não quer encostar perto do sexo masculino, porque aquela figura que fez o mal, ela termina achando que todos os outros também farão. Então, são muitos sinais e a gente tem que estar atento a isso. Com quem o nosso coleguinha, né, quem é o melhor amigo dessa criança, o que é o acesso às redes sociais que essa criança e esse adolescente estão usando, porque o abusador também usa da tecnologia. Então, o abusador é alguém inteligente, infelizmente, mas ele usa a inteligência para esse crime que é tão cruel. Então, ele começa pedindo uma foto, não do corpo todo, mas uma foto, mostra teu cabelo, não é? Agora mostra só com sutiã, né? Agora tira a roupa devagar. Então, assim, a criança vai se deixando levar por esse abusador e, de repente, vai acontecer um encontro e aí acontece toda uma situação que mexe para a vida inteira, infelizmente. Agora, só a Jéssica... Eu sou professora e durante a época do estágio, eu estagiei numa escola no bairro Esplanada e tinha uma menina de 5 anos. Ela não falava, não conseguia falar. E aí a assistente social visitou a casa dela e reportou à escola que ela tinha perdido a fala porque ela era abusada pelo irmão adotivo. Ela era adotada e o irmão adotivo abusava dela. Aí, através dos desenhos, né, através de todo um estudo, se chegou a que ela era abusada por esse irmão. Constatou que ela era abusada pelo irmão. Uma criança de 5 anos de idade que não falava em decorrência da violência sexual que sofreu do irmão adotivo. Olha só como isso é grave, não é? E aí tem N métodos que a gente utiliza e um deles é o desenho, não é? Porque a criança, de maneira inocente, ela reproduz o que ela sente. Então, é muito importante essa percepção de quem está dentro da rede, das instituições e também da mídia, né? Por que eu digo da mídia? Porque a gente não pode falar desse assunto somente no 18 de maio. A gente precisa estar cutucando sempre. A gente precisa estar buscando sempre as instituições para poder saber o que é que está acontecendo, o que é que está sendo feito. Há né? uns dias atrás, a própria Polícia Federal Apresentou atendeu um caso, exatamente, de um abusador que mantinha crianças em cárcere, abusava até do próprio filho adotivo. E aí a gente percebe o número gritante. A Polícia Rodoviária Federal apresentou recentemente um mapear,
trazendo os dados estão aí para todo mundo ver e se inquietar, mais do que se inquietar, trazer essa causa para si. É uma causa da sociedade, é uma causa das famílias. E aí eu tenho falado muito sobre isso por conta do índice que tem aumentado. 70% é um número muito alto. Mas a gente não pode simplesmente culpabilizar somente a família. A gente precisa entender que o fortalecimento das políticas públicas, né, e aí o Estado é responsável, sim. O Estado precisa cuidar das famílias, dando condições a essas famílias, o processo de educação, condições de trabalho, condições de creche, condições de CRAs qualificados, de escolas. A própria conscientização já é um passo Exatamente. importante. Profissionais preparados. Profissionais preparados e bem pagos. E a estrutura também sendo feita, porque se não tiver uma estrutura boa para os profissionais trabalhar, é muito complicado. Imagine uma criança que é abusada, vai para uma instituição para fazer o exame, para constatar, né? No caso das meninas é o Sanvis, e aí chega lá, o médico não está, chega lá, não tem quem receba, chega lá, o aparelho não está funcionando. Então isso Desmotiva e fragiliza, né, o andamento e fragiliza a criança que já está indo para um lugar, para uma situação muito delicada, e ainda os aparelhos públicos não funcionarem, é muito delicado. Então a responsabilidade é nossa e a gente tem que cobrar do poder público, sim. A senhora falou há pouco de punição. Na sua avaliação, a punição branda, ela acaba fomentando ainda mais a falta de leis mais severas que possa fazer com que o indivíduo se sinta ali na intenção de não cometer mais e que consiga fazer com que mais pessoas, olha, eu não vou cometer um crime desse, porque se eu cometer, eu vou passar por essa mesma situação, eu vou passar por um sistema prisional onde eu vou cumprir uma pena bem severa. Você acha que a punição branda, ela acaba fomentando ainda mais? Sem sombra de dúvidas. E é por isso que a gente precisa pegar essa luta e trazer para si, para evitar exatamente essa impunidade. A vítima vê o agressor sendo solto e convivendo em sociedade? Infelizmente, a gente ainda tem muito isso. E a gente precisa realmente, como você bem colocou, precisa ser mais severa. Precisa realmente acontecer para que quem pense em fazer, pense muitas vezes para que perceba que se fazer vai ser punido e a punição vai ser severa, porque é um crime. Nós estamos falando de crianças, de uma infância perdida, de uma adolescência que vai causar N sequelas e a gente não pode permitir, né, que isso aconteça. Por isso que a união da rede, ela faz toda a diferença. Assim, existem os casos que acontecem nos lares, no seu familiar, conforme as pesquisas estão comprovando, mas alguns casos acontecem, por exemplo, nas BRs, estradas, onde muitas vezes o Estado é mais omisso, onde não tem uma fiscalização. Tem algum trabalho nesse sentido também para tentar identificar, de repente, pontos onde há uma incidência maior para combater especificamente? Perfeita a sua pergunta. Aí a gente vai primeiro entender uma coisa. A diferença de abuso para exploração. O abuso é uma coisa, é aquilo que a gente conversou desde a hora que eu cheguei aqui, e a exploração de crianças e adolescentes, tanto nas redes sociais como nas estradas. E aí a Polícia Rodoviária Federal, recentemente, com a Secretaria de Segurança do Estado, lançou o Mapear. E ele aponta hoje os pontos mais frágeis do nosso Piauí. E é alarmante. A pesquisa ela mostra uma duplicidade, assim, um aumento que antes era 40%, 30%, 20%, por exemplo, em Passagem Franca, e hoje está 40%. Então, assim, é um dado que vai trazer para nós, para essa rede toda que a gente vem falando, uma visão geral para que a gente consiga perceber esse diagnóstico e saber onde ir, né, como agir dentro daquele espaço, não só com um conjunto de ações, porque não é só uma ação, é um conjunto de ações. Identificou agora quais são os processos de preventivos que a gente pode fazer, quais são as situações de encaminhamento, e aí, assim, normalmente quem descobre e quem percebe isso nas estradas, a Polícia Rodoviária faz esse trabalho, mas ainda não é suficiente, sabe? Por quê? Porque, como eu disse lá no início, naturalizam e culpam a adolescente, né? O Estatuto da Criança, ele diz, com consentimento é crime.
Ou seja, um adolescente de 15 anos, que é um mulherão, se ela aceitar e a pessoa que está explorando aproveitar-se disso, é crime do mesmo jeito. Mas o que é que a gente escuta da nossa sociedade? Ela está procurando. Olha a roupa que ela está vestindo. Olha, e por trás dela tem um agenciador que está ganhando em cima daquela exploração. Né? E aí culpam ela, mas ela já sabe o que faz, porque quando é criança, né, parece que um discurso é um pouco diferente. Não, a criança é inocente, de fato é. Quando é com adolescente, parece que a mão de ferro vem mais pesada. Né? Isso também é importante dizer, que não é só com meninas, não. São meninos também. Né? Então, o fato do adolescente consentir não quer dizer que deixe de ser crime, não. É crime do mesmo jeito. Né? Agora em Teresina, 8h07, e o Ministério Público do Trabalho do Piauí chama a atenção para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, mais ou menos, né, em cima desse agenciador que está, às vezes, muitas vezes, por trás disso tudo. Vamos acompanhar. Dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E nós, do Ministério Público do Trabalho, reforçamos que estamos de portas abertas para receber denúncias que se referem à exploração sexual comercial e produção de pornografia que envolvam crianças e adolescentes, quando houver alguém por trás que esteja demandando, ofertando, aliciando, explorando essas crianças e adolescentes com finalidade lucrativa. Né? Então, nós recebemos denúncias através dos nossos sites e canais disponíveis e temos que avançar aqui no estado do Piauí, né, para que a gente consiga debelar esses casos. E aqui, desde o ano de 2022, né, contamos com mais de 1.000 casos. Em 2023, quase 1.400 casos, né, envolvendo abuso e exploração. E no ano de 2024 já estamos com quase 400 casos. Né? Então é preciso todo o esforço da população. E se você souber, pode nos procurar aqui no MPT, né, de algum caso envolvendo essa exploração sexual ou produção pornográfica, quando forem vítimas crianças e adolescentes, pois isso configura trabalho infantil em uma de suas piores formas. Tá aí, recado importantíssimo para você que acompanha o nosso Comando Geral. E para você que ligou o seu televisor, agora estamos conversando com Valdeníria Silva. Ela faz parte da assistência social aí da ASA, né, da Assistência Social Arquidiocesana, falando desse tema que é bastante complicado, mas que não podemos deixar, né, Valdeníria, de combater, de estar sempre em cima, porque são vidas em jogo. E vidas Exatamente. que são o nosso futuro, na verdade. A gente passa o ano inteiro, né? O comitê ele é composto, como eu disse para vocês, né, das organizações da sociedade civil. Esse ano a ASA está na coordenação, mas nós temos outras entidades, nós temos o Ministério Público, o TJ, Conselho Tutelar, todos nesse comitê. Por que que a gente precisa estar junto? Porque a gente precisa falar uma linguagem só. E precisa entender, para vocês terem ideia, a gente provoca através de carta, tanto o judiciário como o legislativo, né? A gente vai o ano inteiro fazendo ações, visitando os lugares, monitorando os planos municipais e estaduais de enfrentamento, para a gente saber se esses planos estão acontecendo. E muitas vezes eles estão parados, eles estão engavetados, e aí o comitê entra, né, com essa perspectiva de fazer com que isso aconteça, porque quando é o 18 de maio, o povo gosta de tirar uma foto, né, para dizer que está na causa, mas durante o ano inteiro, essa causa ela está batendo na sua porta e você não dá a devida importância. Então, o comitê ele tem essa preocupação e tem essa responsabilidade, e não é fácil, né? É muito possível difícil. fazer denúncia anônima? Sim. Para proteger a vítima e não expor, não Com escandalizar. certeza. Isso é um ponto importante, que bom que você tocou nisso, sabe? Porque a sociedade precisa saber que para denunciar você não precisa se identificar. É o Disque 100.
você coloca a situação, você vai ser mantido em total sigilo e você pode estar salvando uma vida. Então, não se negue, porque o silêncio, ele também é uma forma de impunidade. Quando eu não me envolvo nessa causa, eu estou dizendo que ela pode acontecer e que eu não tenho nada a ver com isso. Então, denuncie. Você pode denunciar quantas vezes for preciso. Vocês podem ter certeza que esse canal, ele é seguro, ele chega nas instituições para que sejam tomadas as devidas providências. Então, o assunto é muito vasto, muito importante, né? A gente passaria até uma manhã, né, Valdeníria? Verdade. Falando, conversando sobre isso, e a gente quer agradecer a você, Valdeníria Silva, assistente social da Ação Social Arquidiocesana, quase não sai o nome, da ASA, falando a respeito da exploração aí de adolescentes, crianças, né? Infelizmente, a exploração sexual. Então, nosso muito obrigado, um excelente começo de semana e que, com certeza, muitas vitórias venham por aí, né? Nesse combate, nessa briga, nessa luta, que não é fácil. Nós que agradecemos, desejamos também um ótimo dia de trabalho para vocês e que a gente continue nessa luta, nesse enfrentamento o ano inteiro, porque crianças e adolescentes precisam usufruir desse período que é o período mais lindo da vida da gente, não é? Uhum. Obrigada. Ok. Então, nosso muito agradecimento aqui à nossa entrevistada nesse bate-papo muito importante. Queremos agradecer ao Eliezer. Eliezer, um bom dia, um excelente começo de semana, um bom trabalho. Magela, só lamentar aqui, nós estamos já confirmando a informação de que a médica, só retomar aqui o nome dela, Laísa Lira, filha de um ex-prefeito de Amarante, a mãe da criança que faleceu recentemente, vítima de dengue. Você disse que agora estava passando mal, né? Ela estava internada em estado grave. A informação que nos chega, nós vamos confirmar aqui ao longo da programação, é que infelizmente ela não resistiu. Também veio a óbito vítima da dengue hemorrágica. Meu Deus do céu, complicado. Então, muito obrigado, Eliezer. Um bom começo de semana, não tão bom com a notícia dessa, mas que venha muito trabalho, né, Eliezer? Trabalho em paz, produzindo aqui para o interesse do nosso público, né, do público do Sistema O Dia. Muito obrigado, Magela, Chico, muito prazer em conhecê-la, parabéns por esse trabalho honroso, é uma missão de Deus na sua vida.